Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos falar sobre o pastor que negou a Jesus. Nós encontramos nas Escrituras algumas narrativas que causam em nossa mente talvez um conflito ou talvez até um choque. Mas sim, Pedro, aquele que foi chamado por Jesus para pastorear as ovelhas do Senhor, para cuidar do rebanho do Senhor, negou a Jesus. Mas encontramos em João capítulo 21, versículo 17, uma fala interessante, uma narrativa interessante ali onde Jesus vai até Pedro após ele ter negado a Jesus, ter abandonado o grupo dos discípulos e voltado a pescar. Então Jesus se aproxima dele e faz a mesma pergunta a ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que na terceira vez que Jesus fez essa pergunta, Pedro se entristeceu e respondeu: Senhor, tu o sabes. Então Cristo respondeu a Pedro: Então apacenta as minhas ovelhas. A fala mais sábia de Pedro foi: Senhor, tu o sabes. O Senhor realmente sabe que Pedro o amava. Mesmo Pedro tendo negado a Jesus, assim como o próprio Senhor já havia previsto, Jesus sabia do sentimento que existia no coração de Pedro em relação ao seu Salvador. Jesus sabia que quando Pedro disse que jamais o negaria, Pedro estava falando de um sentimento real que existia no seu coração. Apesar das suas fraquezas que o levou a negar a Jesus, mas no seu coração havia um profundo desejo de continuar firme e ser realmente fiel ao Senhor. Da mesma forma com que Paulo, quando descreve que aquilo que ele gostaria de fazer, ele não fazia, e aquilo que ele não gostaria de fazer, isso sim ele fazia, Paulo fala que existia dentro dele um amor à lei do Senhor. Mas dentro dele, nos membros dele, existia uma outra lei. Essa lei que era algo do pecado, que o fazia muitas vezes ir contra a vontade do Senhor. No entanto, Deus o chamou também para ser apóstolo, para ser um instrumento de Deus. E Paulo reconhecia essas dificuldades, reconhecia essa luta que existia dentro de si, mas Paulo também amava o Senhor, e por isso o Senhor o chamou. Assim como o Senhor chamou a Pedro, e o Senhor chamou a Paulo, sabendo das suas limitações, porém, conhecendo o coração desses homens, Deus também nos chama. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe que em algum momento vamos fazer coisas que desagradam ao Senhor, ou vamos deixar de fazer coisas que agradam o coração do Senhor. Nós sabemos que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada dia. E o Senhor tratou Pedro conforme aquilo que estava dentro do seu coração, não conforme suas atitudes. Assim como o nosso Deus também nos ensina lá quando Samuel foi ungir a Davi, que o Senhor diz que agia e tratava as pessoas conforme aquilo que estava no seu coração e não de acordo com aquilo que os homens veem. Deus tratou Pedro de acordo com aquilo que existia dentro do seu coração, um amor profundo ao Senhor, apesar de todas as suas limitações. O Senhor, quando o chamou antes da fundação do mundo. Sabemos que a palavra nos ensina que Deus nos conheceu de antemão e nos predestinou antes da fundação do mundo. O Senhor já sabia das falhas que Pedro cometeria até o momento em que ele decidiria seguir ao Senhor, e o Senhor também sabia das falhas que Pedro ia cometer no futuro. Mas o Senhor o redimiu de todas elas, assim como o Senhor também nos redimiu. A cruz do Calvário é a solução para os nossos pecados anteriores e também para os nossos pecados futuros, porque o Senhor já sabia. Nossas falhas, nossas atitudes, pensamentos e emoções que contrariam a vontade do Senhor não o pegam de surpresa. O Senhor já conhece todas as coisas. E o Senhor, assim como Pedro disse, o Senhor o Senhor sabe que eu te amo. Então o Senhor restituiu Pedro na sua posição a qual ele foi chamado. Deus mostra aqui o seu amor e sua misericórdia sobre nossas vidas, com base naquilo que nosso coração revela a respeito do que nós sentimos pelo Senhor. Essa palavra é uma palavra que nos incentiva a crermos na misericórdia do Senhor, a sabermos que Ele sempre é um Deus que renova sua misericórdia a cada amanhecer, para aqueles que o amam, para aqueles que, conforme a palavra diz, foram chamados segundo o seu decreto. Se você em algum momento é confrontado pela sua consciência, confrontado pelas suas atitudes, assim como eu também o sou, nós precisamos entender que acima da acusação que existia contra nós, afinal existia uma cédula contra nós na mão do inimigo.
mas na cruz ela foi rasgada. E agora temos paz com Deus. Aqueles a quem o Senhor chamou, ele os justificou. E aqueles a quem ele justificou, ele deu a sua glória. A glória de Deus está sobre nossas vidas. Não permita que as suas decepções consigo mesmo, não permita que as frustrações por causa dos seus erros façam que você pare no caminho. Antes persevere, porque o Senhor irá até você e questionará você, não por duvidar do seu amor, mas para que você e eu possamos refletir sobre aquilo que realmente existe no nosso coração em relação ao nosso Senhor. E assim foi com Pedro, e assim será sempre conosco, com o intuito de nos restituir na condição de filhos, na condição a que Ele nos chamou, no nosso ministério, para que assim glorifiquemos ao Senhor. Não foi apenas Pedro que negou a Jesus, não foi apenas Pedro que abandonou Jesus. Nós vemos nas Escrituras que todos abandonaram a Jesus, mas o Senhor foi tratar de maneira especial com Pedro. Deus quer tratar de maneira especial comigo e com você através dessa mensagem, para que nós possamos entender que Ele é o Deus de toda a redenção. Eu gostaria de orar com você. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, somos pecadores, Pai. Existe dentro de nós um amor pela sua lei, mas em nossos membros, a nossa natureza humana, ela se levanta contra a sua vontade. E infelizmente, em alguns momentos, nós perdemos essa batalha. Mas, quando nós perdemos, o Senhor vence. O Senhor demonstra a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor por nossas vidas. Nos restitui na condição de filhos, nos perdoa, nos justifica. E o Senhor nos deu a sua presença, a sua glória sobre nós, para que possamos, a cada cair, nós possamos levantar e seguir a nossa jornada com o Senhor, nos fortalecendo. Tua palavra nos diz que o Teu Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos põe de pé, Ele nos revela o Seu amor. Ele nos revela sim os nossos erros, mas Ele também nos mostra o Seu amor. Ele também sabe daquilo que existe dentro do nosso coração, porque o Senhor o sabe. O Senhor sabe que o seu povo te ama. O Senhor sabe que aqueles a quem o Senhor chamou e escolheu de antemão, segundo a tua palavra, essas pessoas amam ao Senhor, porque o Senhor as alcançou, as chamou, as justificou e os glorificou. Que a graça do Senhor esteja sobre nossas vidas, nos fortalecendo na nossa jornada, e que os nossos erros que cometemos não possam ser superior à nossa consciência do amor e ao agir do seu amor sobre nossas vidas. E que o Senhor, assim como fez com Pedro, nos confronte, Senhor, para que possamos refletir sobre que o Senhor nos ama e que nós também amamos ao Senhor, apesar de nossas dificuldades. E que o Senhor deseja nos usar, apesar de nossas dificuldades, apesar daquilo que somos, apesar de quem somos, para que a glória seja do Senhor. Afinal, somos apenas vasos, mas o tesouro é que deve ser exaltado, o tesouro que está dentro de nós, que é o Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida e te faça um instrumento do Senhor para todo o tempo. Em nome de Jesus. Deus abençoe.